Bom, então vamos dar continuidade ao nosso tema 2 dos processos psicológicos universais, e nessa aula vamos falar sobre a regulação emocional como um processo psicológico universal, ou seja, o que acontece durante isto que a gente entende como regulação emocional no nosso corpo e mente. Na nossa aula anterior, nós falamos bastante sobre como que a ideia dos processos psicológicos universais estão relacionados em todas as abordagens psicológicas. E a gente partiu aqui da atenção e da consciência como a base da experiência humana. E vimos como a forma da atenção, como a que ela se organiza e os níveis de autoconsciência e consciência que a pessoa pode ter sobre a sua própria experiência, sobre os seus próprios sentimentos e pensamentos. E como tudo isso influencia diretamente no nível de sofrimento psicológico e na possibilidade de mudança e transformação psicoterapêutica. E agora nessa aula nós vamos avançar e no nosso plano central aqui vai ser exatamente entender quais são os mecanismos, qual que é a gramática por trás da regulação emocional, que é um dos fundamentos de todas as abordagens psicoterapêuticas. A regulação emocional, só para também salientar aqui, não significa eliminar emoções negativas, controlar sentimentos ou manter um estado constante de bem-estar. Essa é uma compreensão muito equivocada e muito difundida tanto no senso comum quanto em algumas práticas clínicas. Do ponto de vista psicológico, que é aqui o nosso foco, e também neurocientífico, a regulação emocional diz respeito à capacidade de um sistema de lidar com as suas próprias emoções de uma maneira flexível, sem ser dominada por elas e sem precisar evitá-las a qualquer custo. Então é justamente nessa direção dessa capacidade funcional de conseguir assimilar e digerir as emoções. As emoções, elas são processos adaptativos, e eu acho que é aqui que a gente tem que começar. Elas surgem como respostas a eventos internos ou externos e que são ativados e avaliados como relevantes para o organismo. A partir das emoções, ele consegue sentir qual que é o que é importante para aquele momento. Então, por exemplo, medo, tristeza, raiva, alegria, culpa têm funções importantes. Se, por exemplo, você está em um lugar escuro, na floresta, é importante você ativar o modo de preparação, proteção. Então, o medo ele ativa o sistema com uma função específica adequada para aquele momento. E o problema clínico raramente está ligado à emoção em si, justamente porque a emoção é um mecanismo, ela é um poder do ser humano e de todos os outros animais. Mas sim como que essa emoção está encadeada e linkada com diversos outros processos, e muitas vezes muito ligados à sociedade, à cultura e à maneira como ela foi criada na sua vida e na sua infância. Então, quando a gente fala de desregulação emocional, estamos falando justamente de padrões em que a emoção surge com uma intensidade excessiva, duração prolongada ou em contextos pouco apropriados, em que o indivíduo ele não consegue modular o que está acontecendo, ele linka aquela emoção com coisas que não são realidade. Em alguns casos, a emoção ela domina tão completamente a experiência do sujeito e em outros ela consegue ser suprimida e evitada, gerando efeitos colaterais igualmente problemáticos. Então, a ideia aqui é que sempre na intensidade inadequada ou não contextualizada, essa emoção ela pode ser problemática. E por isso que a gente precisa ter essa capacidade de regulação e de gestão das emoções. Do ponto de vista neurocientífico, a regulação emocional ela envolve a interação entre múltiplos sistemas e processos. Não existe, por exemplo, um centro da regulação emocional no nosso cérebro. O que existe de fato é um equilíbrio dinâmico entre diversos sistemas mais reativos, mais interligados, lidando com as ameaças e com as respostas emocionalmente rápidas. E esses sistemas, quando eles estão mais regulados, eles conseguem aumentar também a capacidade de avaliação, contextualização e integração da experiência. Então, quanto maior esses mecanismos, com maior qualidade estão esses processos, maior nossa capacidade de digestão, de assimilação das emoções.
Então aqui a ideia é que estruturas como a amígdala participam diretamente na geração dessas respostas emocionais rápidas, especialmente ligadas a essa situação do medo e da fuga, né, da ameaça. Já, por exemplo, regiões do nosso cérebro, como o córtex pré-frontal, já estão envolvidos na modulação e na qualificação dessas respostas, ou seja, é uma central ali do nosso cérebro que diz se aquilo tem qualidade ou não, se aquilo tem uma função ou não. É o modo inteligente, é o modo da inteligência emocional, o que ajuda demais no córtex pré-frontal a contextualizar as emoções, avaliar as alternativas e inibir essas reações impulsivas quando necessárias. Então, pessoas que são mais impulsivas, elas têm menor ativação do córtex pré-frontal e o contrário também, pessoas que têm maior gerenciamento e inteligência emocional, elas têm o córtex pré-frontal mais ativados. E isso é muito importante de entender porque essa regulação não acontece apenas de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou seja, do pensamento para a emoção, da emoção para o pensamento. Não, na verdade existe uma regulação chamada bottom-up, que envolve o corpo, sensações físicas, respiração e estado geral do sistema nervoso. Portanto, funciona como uma rede interligada, interdependente e simultânea. E muitas vezes todos esses processos regulam as emoções apenas por meio da qualidade do pensamento, especialmente quando precisamos ativar o córtex pré-frontal e desativar a região da nossa amígdala. Então, quanto maior é essa capacidade da nossa mente de conseguir ativar as regiões certas nos momentos certos, maior vai ser também a regulação emocional dentro dessa gramática da neurociência. E na clínica, tudo isso aparece de uma maneira muito clara. Um paciente, por exemplo, ele pode entender racionalmente que há um perigo, há um problema acontecendo, mas ele continua sentindo todo esse medo intenso no seu próprio corpo. E isso não é necessariamente uma resistência, nem uma falta de colaboração. Na verdade, esse é o sistema emocional ativado, que ainda não encontrou condições adequadas para se regular. Então, a ideia é que a gente consiga diminuir essa capacidade cognitiva, executiva e consiga melhorar a capacidade da autoconsciência e da qualidade do pensamento em relação à experiência. Nesse sentido, portanto, a regulação emocional também está profundamente ligada ao contexto relacional em que o indivíduo está. Desde muito cedo, aprendemos que regular emoções em interações com outras pessoas é fundamental. Então, todos esses treinamentos, essas capacidades, elas começam desde a infância, desde a cultura em que a gente está, então, da sociedade em que a gente vive. Por exemplo, o vínculo, a validação e a sensação de segurança que acontecem com as pessoas perto, ao redor, desempenham um papel central nesses processos de regulação emocional. E por isso, a relação terapêutica, nesse sentido, não é apenas um espaço de conversa, mas é um ambiente regulador, é um ambiente de possibilidade, de treinamento. Ali, com a validação, existe uma aceitação, e a aceitação é um dos passos da regulação. E quando um paciente se sente compreendido, acolhido, respeitado, os sistemas ligados à segurança eles tendem a se ativar mais intensamente, enquanto os sistemas de ameaça, do perigo, da luta e fuga podem diminuir na sua mesma proporção. Então a ideia é que quando um aumenta, o outro diminui. E isso cria condições fundamentais e necessárias para que emoções difíceis, que fazem parte da vida, possam ser preenchidas e sentidas e elaboradas, que elas possam vir à tona na consciência do indivíduo para que ele consiga de fato assimilar, digerir, elaborar, entender o que está por trás daquelas emoções. Um ponto super importante aqui é que as diferentes pessoas desenvolvem diferentes estratégias de regulação emocional ao longo da vida. Então não é uma coisa universal nesse sentido da maneira como a pessoa assimilou e treinou essa capacidade. Algumas pessoas, por exemplo, aprenderam a suprimir as emoções. Outras conseguiram externalizá-las de uma maneira mais intensa, talvez com a música, com a dança, com a conversa. Outras aprenderam a se dissociar ou evitar elas. Cada um teve a sua própria história em relação
a como lida com a regulação emocional. E essas estratégias não surgem do nada, isso que eu acho que é importante entender. Elas são tentativas legítimas dos sistemas de lidar com as experiências difíceis, muitas vezes em contextos adversos. Portanto, cada um, frente às suas dificuldades da vida, lidam de maneiras ou aprenderam a lidar de maneiras diferentes. E aqui a gente começa a entrar na ciência, entendendo quais são dessas maneiras que são mais efetivas e menos efetivas no sentido dessa assimilação e nessa regulação emocional. Portanto, a psicoterapia ela não busca simplesmente eliminar essas estratégias, extingui-las, mas sim compreender, flexibilizar. Quando possível, ampliar essas estratégias, criar, vamos dizer, camadas geológicas cada vez mais complexas, do simples ao complexo. E dessa maneira, por meio dessa compreensão, flexibilização, ampliação, a regulação emocional acontece de uma maneira mais saudável. E ela não é necessariamente um lugar de ausência de emoções. Em outras palavras, a pessoa não vai deixar de sentir, mas sim, por meio dessas novas estratégias desenvolvidas na psicoterapia, vai aumentar a capacidade de transitar por diferentes estados emocionais sem perder o senso de si e do contexto. Então vai aumentar esse manejo, esse gerenciamento, essa inteligência de se entender e entender por que aquilo está acontecendo relacionado com o meio e com as interações com as pessoas ao redor. Aqui, portanto, a conexão com a atenção e a consciência fica evidente da regulação emocional, que daí começa a ficar muito bonito esses estudos da neurociência. Então, por quê? Porque para conseguir regular uma emoção, para conseguir ativar os processos de regulação emocional, é preciso, em algum nível, perceber que está presente, perceber o que está acontecendo, perceber que emoção que está existindo naquele corpo, que tipo de pensamento está acontecendo naquela mente. Então, assim, o indivíduo que não nota os sinais iniciais dos processos e dos conteúdos emocionais tende a ser pego de surpresa por explosões emocionais ou colapsos. Então ele está pouco atento, pouco consciente. Você vê os termos, como eles são muito parecidos, mas todos estão relacionados à atenção, à consciência, à regulação em relação àquilo que você está sentindo. Então tudo isso é a capacidade de desenvolver a consciência emocional e, portanto, um passo fundamental para a regulação. Então a gente começa a entender as bases, as estruturas para que tudo aconteça. A atenção e a consciência vêm em primeiro lugar. Sem atenção, sem consciência, não é possível a ativação da percepção do que está acontecendo, que emoção está presente. E sem essa percepção inicial, não é possível entrar em desenvolvimento nessa capacidade de digerir, assimilar e elaborar esses conteúdos emocionais. Do ponto de vista clínico, neurocientífico, trabalhar a regulação emocional envolve múltiplas possibilidades. Pode envolver, por exemplo, ajudar o paciente a nomear as suas próprias emoções, reconhecer quais são as sensações corporais daquele momento, diferenciar a emoção da ação, emoção do pensamento, conseguir tolerar o mal-estar e o desconforto e desenvolver cada vez mais formas flexíveis de responder ao que sente e ao que pensa, linkada com a emoção. Então, tudo isso faz parte das diferentes abordagens que enfatizam o aspecto desses diferentes processos, que tem essa mesma essência, que é a capacidade de a gente conseguir perceber, sentir e assimilar e digerir esses conteúdos emocionais da melhor maneira possível. Portanto, é fundamental também compreender que a regulação emocional ela é influenciada por muitos fatores biológicos, históricos, contextuais, que não é simples todo esse processo, Então, por exemplo, privação de sono, estresse crônico, traumas passados, ambientes instáveis dentro de casa, tornam a regulação emocional cada vez mais difíceis. Então, todos esses elementos biológicos, históricos, contextuais, familiares, sociais, interpessoais, tudo isso vai alimentando e nutrindo como que está essa capacidade de regulação emocional. Mas isso aqui não significa que o indivíduo seja incapaz de regular as emoções caso ele esteja nesses contextos mais delicados, mais vulneráveis.
mas sim que o sistema está operando em condições cada vez mais desafiadoras, mais difíceis. Então, com privação de sono, trabalho excessivo, traumas do passado, ambiente dentro de casa caótico, tudo isso vai ficando cada vez mais complicado para a ativação adequada e qualitativa desses processos de regulação emocional. Então, quando o terapeuta adota uma leitura processual da regulação emocional, a postura também clínica muda, ela se transforma. Então, em vez de tentar rapidamente acalmar o paciente, eliminar os sintomas, ele passa a criar esse espaço de observação, de cuidado, em que aquela emoção ela é percebida, sinalizada, como se o corpo estivesse manifestando aquilo de maneira natural. E também começa a entender quais são as estratégias que o sistema está utilizando para lidar com essas emoções. E isso tudo vai partindo por meio da fala, da descrição, da conversa. Então você vai captando, extraindo todos esses detalhes descritivos, culturais, sociais, individuais que o indivíduo tem em relação a como ele desenvolve a regulação emocional, ou seja, como ele assimila e elabora as próprias emoções. Então, para encerrar essa aula, é muito importante reforçar uma ideia central. A regulação emocional não é um traço fixo de personalidade, mas ela é, sim, um processo dinâmico, que pode ser desenvolvido, pode ser refinado, pode ser ampliado ao longo do nosso tempo. Então, a psicoterapia é, em grande medida, talvez o melhor mecanismo, a melhor tecnologia para esse espaço de aprendizagem emocional, no sentido do paciente conseguir, de fato, encontrar esses repertórios, esses conteúdos, essas capacidades para conseguir cada vez mais lidar com aquilo que ele está sentindo. Então, na nossa próxima aula, nós vamos avançar para um outro processo universal que também está intimamente relacionado com atenção, consciência e regulação emocional, que é a aprendizagem e a memória. Nós vamos entender, então, como que esses padrões emocionais e comportamentais se formam e se mantêm, principalmente como eles podem ser transformados no contexto psicoterapêutico. A ideia aqui é a gente entender como que a aprendizagem e a memória são os nutrientes do cérebro para conseguir cada vez mais evoluir, para cada vez ficar mais adaptado ao meio.